Olá, querido. Antes de você ouvir essa mensagem, eu gostaria de fazer um pedido. É um favor que você vai fazer ao nosso ministério e vai ser uma bênção para a nossa missão. Se inscreva no nosso canal agora, dá um like e ative o sininho. Porém, também compartilhe com os amigos nos grupos de WhatsApp e etc. Antes da mensagem, agora, que você vai ouvir uma mensagem poderosa, eu tenho ainda mais um recadinho para você, tá bom? Olá, queridos, eu estou aqui para te indicar alguns livros meus que vai abençoar poderosamente a sua vida. Uma das grandes alegrias minhas, eu acho que de qualquer autor, é quando o seu produto, o seu material se torna bênção na vida das pessoas. Eu tenho 2 livros aqui que são tesouro. Esse livro, Arrependimento Profundo e Eficaz, é um confronto de realidade para trazer uma metanoia, uma mudança de vida para você. E esse livro, Incrível Graça, é o livro mais vendido do meu ministério, já alcançou aí o território nacional, estamos aí na iminência de lançar ele em outros idiomas. É um dos livros mais lindos que você vai ler na sua vida, esse livro Incrível Graça. E o mais recente livro meu também, Curando os Enfermos em Nome de Jesus. Presta atenção, não é curai os enfermos. Esse mandato também tem aqui, nós temos essa ordem também, curai os enfermos em nome de Jesus. Mas o livro é Curando os Enfermos em Nome de Jesus, ou seja, para você também operar no ministério de curas e poder. Aqui nós temos vários testemunhos de cura, testemunho de cegos curados, paralíticos e até ressurreição de mortos, curando os enfermos em nome de Jesus. E o meu livro, que eu amo tanto esse livro, Precioso Espírito Santo. Eu falo dos dons, 9 dons, dos 5 ministérios e 8 operações, tá bom? Esse livro aqui, você vai ler e vai identificar o seu chamado, identificar o seu ministério. Comprando esses 4 livros, você vai ganhar essa revistinha, esse mangá ilustrado de batalha espiritual para crianças, as aventuras de Luke, do pastor Lucas, o cantor Lucas, aquele que canta a música Pintor do Mundo, meu amigo. Ele fez esse mangá aqui de batalha espiritual para crianças, é uma coisa muito linda, viu? Então você comprando esses 4 livros, você vai ganhar esse mangá, então dá 5 livros por apenas R$110, tá aí no rodapé do seu vídeo, você compra pelo site da editora e vai chegar na sua casa. É um investimento que você não pode ficar sem fazer na sua vida espiritual, tá bom? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que desejardes, e vos será feito. Verso 8, o que glorifica meu Pai, presta atenção, é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. O que glorifica a Deus? É que você dê fruto. Se você não der fruto, não tem glória para Deus. Deixa eu te falar uma coisa. O evangelho é para a glória de Deus e o benefício do homem. Ele não é para o benefício, para a glória do homem, o benefício de Deus. Deus não ganha nada com o evangelho. Isso, Jairo, esse aqui também. Deus não ganha nada com o evangelho, a não ser glória. E a única maneira do evangelho glorificar a Deus é que você se torne discípulo e dê fruto. Então, dizendo de novo, o evangelho é para a glória de Deus e o benefício do homem. Não glória do homem, o benefício de Deus. Quando eu falo benefício do homem, eu estou me referindo a salvação, cura, libertação, transformação, tudo que beneficia o homem vem do evangelho. Em um outro texto, eu acho maravilhoso, está no Evangelho de João, no capítulo 16, Jesus, na oração que ele faz pelos discípulos, ele diz assim, ó, que o mundo possa saber que tu os ama da mesma forma que me ama. Gente, você já parou para pensar na força que tem esse texto? De Jesus dizendo que o mundo saiba que o Senhor os ama do mesmo jeito quanto me ama. Eu fico maravilhado aqui nesse texto, porque na mesma hora eu paro para pensar que Deus me ama do jeito que ama Jesus. Se você parasse para pensar nisso, isso seria muito importante. Deus não te ama menos que ama Jesus. Ele te ama com a mesma intensidade que ele ama Jesus. Um dos maiores tesouros que descobri em minha vida
foi o fato de que Deus não tem filhos favoritos. Então, às vezes, você vê um irmão muito abençoado, um outro cheio, você pensa, não, esse deve ser favorito de Deus. Não é. Deus ama a todos de igual modo. Agora tem uma coisa, Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de fé. Não é a pessoa que é preferida, é a fé. A uns ele disse, nunca vi tamanha fé, a outros ele disse, homens de pequena fé. Foi o fato, o que me levou a ficar maravilhado quando eu comecei, há muitos anos atrás, a entender o coração do Evangelho, de que eu tenho um lugar no coração de Deus igual a qualquer um, igual aos anjos, igual a Jesus. Deus não me ama ou não ama Jesus mais do que me ama. Olha, Jesus disse que todos saibam que tu os ama como me ama. Será que todos os crentes sabem disso? Porque esses dias eu vi uma pessoa dizendo, pastor, eu queria me sentir amado por Deus. Eu falei, você nunca vai se sentir amado por Deus. Porque o amor de Deus não está na esfera da alma e nem da carne. O amor de Deus está na esfera do Espírito. O amor de Deus não é um sentimento. O amor de Deus é uma revelação. E se ele é uma revelação, ele precisa ser revelado pelo Espírito. Romanos capítulo 5, versículo 5. Porque o amor de Deus é despejado, a palavra despejado ali é batizado em nossos corações pelo Espírito. Então você não tem que se sentir amado, você tem que crer que você é amado. Deus não trabalha com sentimento, Deus trabalha com fé. Enquanto você ficar no sentimentalismo, você nunca vai se sentir amado por Deus. Mas essa palavra é extremamente poderosa, que todos saibam que o Senhor os ama do mesmo modo que me ama. Qual é o tanto que Deus te ama? Do tanto que Ele ama o seu Filho unigênito. Meu Deus, isso é muito poderoso. Isso é tremendo. Veja bem, é poderoso ou não é? Foi o fato de que todos os filhos de Deus, todos os filhos de Deus que creem em Jesus, têm o seu próprio lugar no coração de Deus. E isso, todos nós temos a mesma, de igual modo, redenção. Todos nós. A obra que o Pai realizou em Cristo, ela destruiu absolutamente todo o poder do inimigo. E agora, meus irmãos, essa obra, ela redime. Presta atenção que a palavra redimir, ela tem 7 significados. Eu não vou falar dos 7 significados da palavra redimir, mas um deles é restaurar, reparar, restituir, devolver, readotar, ou dar uma nova filiação. Essa obra que o Pai realizou em Cristo, ela destruiu absolutamente a obra e o poder do inimigo, e agora ela redime, ou ela repara, ou ela restitui todas as pessoas que aceitam a Jesus como seu Salvador. É uma reparação de erro. Adão errou, Jesus reparou. Isso que você está ouvindo há um mês se chama Evangelho, se chama cruz. Não tem outra cruz a não ser essa que você está ouvindo. Ou seja, nós fomos redimidos das obras de Satanás. Satanás nos roubou, o Senhor nos reparou, nos restituiu, nos adotou. Fomos roubados e agora fomos redimidos. Ou seja, fomos redimidos do domínio dele sobre a nossa vida. Todos que têm Jesus, veja bem, têm a mesma justiça. Você pode ser mais santo do que eu, mas não pode ser mais justo. Tem gente mais carnal, tem crente mais espiritual, mas não tem crente mais justo. Todos têm a mesma justiça, a mesma condição, a mesma porcentagem de justiça. Ninguém é mais justo que o outro. Todos somos justos por igual. Porque a justiça não é uma obra em mim,
é uma obra por mim, não é uma obra na terra, é uma obra no tribunal de Cristo, é uma obra no céu. Eu sou feito justo porque eu tenho um advogado lá no céu. Não é feito em mim é a santificação, justiça é por mim. Ele fez por mim, não em mim. Por isso que justiça não é algo que eu me torno mais do que você. Todo mundo é justo de forma igual. Diga amém. Ou seja, a justiça, ela vem até mim por meio da nova criatura. Quem é a nova criatura em Cristo Jesus aí? Quem tem a nova natureza de Cristo aí? E essa justiça, ela vem por meio dessa nova identidade, essa nova criatura. Ou seja, quando nós nascemos de novo, nós recebemos a vida e a natureza de Deus Pai por causa de Jesus Cristo. E a natureza de Cristo em mim, que me faz, que me torna justo. Diga amém. Dentro desse ponto, nós temos que analisar um ponto muito importante na Bíblia chamado palavra viva de Deus. Você já parou para perguntar o que é palavra de Deus? Obviamente, palavra de Deus é o que Deus fala. Mas a gente, quando fala a palavra de Deus, a gente imagina os textos da Bíblia. É também. Mas não são todos os textos da Bíblia que são palavras de Deus. Tem texto da Bíblia que é palavra de Deus, tem texto da Bíblia que é palavra do rei, tem texto da Bíblia que é palavra de homem, tem texto da Bíblia que é palavra etc, etc, etc. Tem texto inspirado por Deus, texto dado por Deus e tem texto que não é palavra de Deus. A Bíblia toda é a palavra de Deus, mas tem texto da Bíblia que não é a palavra de Deus. Ok? Diga amém. Vamos analisar aqui sobre uma ótica muito profunda o que é ou o que nós chamamos de palavra de Deus. Por exemplo, a questão da cura divina. Por que cura divina é algo muito importante para Deus? Porque a cura divina, ela está totalmente relacionada à integridade de Deus. Tudo que Deus falou tem que se cumprir, porque está relacionado com o caráter dele. Entendeu o que eu disse? Cura divina é completamente relacionada ao trono de Deus, chamado trono de justiça. E é relacionada ao caráter, à integridade de Deus, ou seja, é a palavra de Deus que cura. Toda pessoa curada é curada pelo que Deus falou. É curada pela palavra de Deus. Bom, veja bem. Deus em Cristo realizou uma obra de perfeita redenção. Diga amém. Nossa redenção é a obra de Cristo. E nessa redenção da cruz, há uma cura divina liberada e perfeita a todo crente. Diga amém. Contudo, meu irmão, por causa da falta de conhecimento da palavra, muitos crentes em toda parte estão doentes. Os crentes não estão doentes porque o Senhor não cura mais, estão doentes porque não conhecem a palavra. Agora me escute bem. Vamos conferir alguns textos aqui nessa noite. Primeiro, Salmo 107, versículo 20. Diz assim: enviou-nos a sua palavra e os sarou. Vamos ler o texto? Vai lá. Enviou a sua palavra para curá-los. O que ele enviou para curar? Opa! O que foi enviado para curar? Quando você é curado pelo que Deus falou. Não é porque alguém pôs a mão na sua cabeça. Não é porque lambrecaram sua cara com óleo cheiroso. Você foi curado porque há uma palavra de Deus dizendo que quem crê é curado. Todo mundo é curado porque Deus falou. É isso que é importante. A palavra de Deus está totalmente conectada ao caráter de Deus. Deus não pode invalidar a sua palavra, senão ele não tem caráter. Qualquer pessoa que não tem palavra é uma pessoa sem caráter. Então a palavra de Deus é o que define a sua integridade. O povo perece porque falta conhecimento. Conhecimento de quê? Do que Deus falou, do que Deus disse. João 1:1 diz assim,
no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Diga amém. Agora o verso 14 diz: e aquele que é a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus é a palavra que o Pai enviou para curar. Foi essa palavra que criou forma corpórea e veio habitar entre nós. O que Deus enviou para curar foi a sua palavra. Jesus é a palavra enviada. Jesus é o plano de Deus para questões como pecado e doença. Não há outro plano. Diga amém. Agora, quando a palavra se torna vida e nos cura? Porque nem todos são curados, certo, senhores? Perguntamos, quando essa palavra, porque todo mundo é curado pela palavra, quando a palavra se torna vida e nos cura? Bom, a palavra de Deus, ela se torna vida e ela se torna saúde para nós, agora escute bem, quando agimos com base nela. O que Deus fala, você faz o que Ele falou. Quando Deus fala, você crê e não age com base no que Ele falou, não há efeito. Dizer que crê na palavra sem agir com base no que ela falou, não tem efeito. Fé em Deus é fé no que Deus falou. Deus fundamentou o seu trono na sua palavra. Então fé em Deus é fé que a palavra de Deus é real. E agora todas as minhas atitudes serão tomadas com base no que saiu da sua boca. Nem todos fazem isso. Ou seja, a palavra de Deus só se torna vida e saúde para nós, ou salvação, ou seja, o que for, quando agimos com base nela. A palavra de Deus é Deus falando. Eu preciso ouvir a Deus. Abra a tua Bíblia. Nós somos místicos, já perceberam? Nós somos místicos. Esperamos que venha um profeta e fale. E você fala, Deus falou comigo. Então nós tivemos aqui um pastor numa conferência esses dias, e a igreja cheia todos os dias, por quê? Provavelmente era alguém que revelava. Mas todo dia você tem a palavra revelada aqui. Aí alguém diz assim, mas se Deus não falar comigo hoje, Ele não me ama. Ele já está falando. Veja como a gente cria e fala e toma certas palavras estranhas. Então quer dizer que Deus tem que tomar a boca de um profeta para falar como um profeta, para você saber que ele falou? A palavra dele já foi enviada, irmão. A grande e maior profecia é a que está escrita. Isso é chamado de palavra rema. Alguém sabe me dizer o que significa a palavra rema? Palavra revelada. Eu vou te explicar o que é a palavra rema. Existe a diferença da palavra escrita e a palavra revelada. A rema é uma palavra que vem numa hora que você não espera, do jeito que você não espera, da maneira que você não espera. Por isso que quem tem costume de ficar andando dentro do culto, para lá e para cá, ele perde. Porque a palavra rema vem naquela hora e não vai vir mais. Nós chamamos de palavra rema. Por isso que quem tem costume de faltar culto, pode ser que aquela palavra de Deus, que ia mudar a vida dele, estava naquele... Aí veio, a palavra foi lançada. Ele perdeu a bênção. Palavra rema é diferente de palavra escrita. A palavra escrita já é uma palavra determinada. Sua oração não muda o que está escrito. Seu jejum não muda o que está escrito. A palavra rema é diferente. Quem entende o que eu estou dizendo? Querusho, rema, querigma. São coisas que nós aprendemos acerca da palavra de Deus. Ou seja, nós podemos... Veja, você não pode acreditar cegamente no que um homem diz. Maldito o homem que confia no homem. Mas nós podemos confiar cegamente no que Deus fala.
Deus não pode falhar com o que Ele fala, senão Ele não tem caráter. A integridade de Deus é a sua palavra. Por isso que você encontra na Bíblia um texto que diz que Deus vela, a palavra Ele vigia, para fazer cumprir o que Ele falou. Ele vela pelo que Ele diz, porque a palavra dEle sustenta o trono dEle, chamado trono de justiça. E nós estamos firmados naquilo que sai da boca de Deus. Toda a integridade de Deus está em sua palavra. Por isso, ela não pode falhar. Por isso você tem que ouvir a palavra, pegar a palavra, ler a palavra, entender a palavra e saber que ela vai acontecer. Não é ouvir e continuar com o mesmo estilo de vida sem fé. Se Deus falou, alguma coisa tem que mudar. Isso está relacionado ao caráter dele, irmão. Aleluia. O trono de Deus é fundamentado no que ele falou. Veja Hebreus 7, versículo 22, por favor. E essa palavra, ela tem um fiador. Você sabe, estamos falando de um contrato. E quando nós falamos de justiça e obra da cruz, é como se fosse um contrato, tem transferência. E a Bíblia diz que Jesus é o fiador. Leia lá. Jesus transformou-se por essa razão a garantia da palavra de Deus, a garantia da sua aliança. A aliança é um contrato. Quem é a garantia que a palavra de Deus não falha? Jesus. Deus mandou para o homem o filho dele para provar que ele não mente. E aí Jesus agora está sentado em um trono. O trono em onde Jesus está sentado mantém a integridade da palavra de Deus. Lembra em João 14, verso 7 em diante? Filipe, não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Crês, porém, das palavras que eu digo, porque as palavras que eu digo, não sou eu que digo, mas é o Pai que está em mim que realiza as obras. Jesus está dizendo, tudo que eu falo tem que vir primeiro do meu Pai, porque eu sou o fiador disso. Eu sou a garantia, veja, o verbo se fazendo carne é Deus provando que ele fala e cumpre. Por isso que Deus vem em todo o Velho Testamento anunciando o sacrifício de Cristo. Sabe por quê? Ele tem que anunciar, e ele tem que fazer valer essa palavra. Jesus é o fiador da palavra de Deus. Agora veja, ele, Jesus, está sentado em um trono chamado justiça. E esse trono é sustentado por tudo que Deus falou. Tudo que Deus falou, tudo que está escrito na Bíblia sobre nós, tudo que está lá sobre a minha vida, tudo que está lá sobre a minha saúde, tudo que está lá tudo sobre mim tem que ser real. Senão isso põe em xeque o caráter de Deus. Mas será que o problema está em Deus por essas coisas não se tornar real? Isso você vai aprender hoje. Nós, na maioria das vezes, não agimos baseado no que Deus falou. Baseado na palavra de Deus. Veja bem, irmão, de Mateus a Apocalipse, todos os 27 livros estão fundamentados na boca de Jesus. Toda palavra que saiu da boca de Jesus foi o que Jesus disse, era o Pai falando. Isso não é poderoso? Infelizmente tem gente que não pega na sua Bíblia, só pega quando vem na igreja, olha lá, e agora com o telão fica mais relaxado ainda. Mas ele quer reivindicar de Deus algumas coisas, ele não sabe nem o que sai da boca de Deus. Por isso que o cara vem aqui e fala qualquer asneira e o cara acredita como verdade. Por quê? Perece por falta de conhecimento. Essa palavra é chamado trono de Deus. Você parou para pensar? Deus está sentado sobre um trono chamado integridade, caráter, justiça. E é a palavra que sustenta esse trono, gente. Se Deus mentir, o trono cai. É muito sério. Jesus sustenta a palavra de Deus. Esse é o papel de um fiador. Quem pode dizer isso?
Jesus sustenta a palavra de Deus. Por isso que há 3 coisas que eu gostaria de notificar você aqui hoje. Primeira, fé. Segundo, esperança. E terceiro, concordância mental. Aqui agora você vai saber se você crê no que Deus fala, se você vive o que Deus fala. Porque uma dessas coisas faz a palavra se tornar real. Fé, esperança e concordância mental. Vou começar de trás para frente. Concordância mental. Primeiro, concordância mental é reconhecer a veracidade da palavra. Sua integridade até agora não significa que você está crendo. Significa que você está concordando. É reconhecer a veracidade da palavra, integridade, porém nunca agir acerca do que você aprendeu. 99,9% da igreja não tem fé, tem concordância mental. Eu estou convicto que a maioria do povo de Deus tem fé na sua fé, mas não fé no que sai da boca de Deus. Eles creem que creem, eles têm uma concordância mental, eles já sabem que aquilo ali é verdade, eles já sabem que aquilo ali é real, mas não agem com base na palavra de Deus. É como você ficar do lado de fora de uma padaria, dizendo que o bolo é gostoso, sem provar o bolo. A maioria de nós diz: Jesus é maravilhoso, porque curou alguém. Jesus é maravilhoso porque você viu algum texto na Bíblia. Que coisa, história linda de ouvir. Você está maravilhando-se de um bolo pronto, feito, gostoso, mas sequer provou do bolo. Você sabe que há 8.000 palavras de bênçãos e promessas na Bíblia para cada um de nós. Isso significa que você deveria contar pelo menos assim, se você tivesse pouquinhas bênçãos, uns 35 testemunhos por dia. Seja honesto, ou Deus mente, ou você não tem fé. Quem tem mais chance de errar aqui? Porque Deus é íntegro, nós somos falhos. Aqueles que têm muita fé, ainda não têm fé suficiente. Senhoras e senhores, você parou para pensar que nos momentos em que você pensou que não tinha fé, foi o momento que você mais teve fé? Porque não tinha para onde correr, então você foi obrigado a agir com base na palavra de Deus. Segundo lugar, como eu estou fazendo de trás para frente, a esperança. Depois de explicar para você o que é concordância mental, você sabe que a Bíblia é verdade, você sabe que Deus é poderoso, você sabe que Deus é tremendo, mas você não desfruta nada. Ou seja, é apenas uma concordância mental. E aí o que os crentes fazem? Eles pegam a concordância mental e começam aquele determinismo tolo. Vai, isso é bobeira. E fica lendo livro de autoajuda, e fica com aquelas técnicas para fazer determinismo. Gente do céu, eu sou uma pessoa determinada. Você parou para pensar que todo mundo que morreu tentando escalar o Everest era proativo? Isso é um recadinho para os coaches. Você vai lá para ser coach e para ser proativo. Todo mundo que morreu escalando o Everest era proativo. E ainda assim morreu. Então você vai lá e tenta técnicas de venda, ser proativo, não vai mudar em nada. Palavra de ânimo, palavra de efeito não muda a vida de ninguém. Porque quando a sua alma começa a te esmagar, não tem palavra de ânimo que resolve. O que muda a vida das pessoas é aquilo que sai da boca de Deus. Você fala: meu Deus, não tem para onde correr. Ele fala: então é agora, crê no que eu falei e vai lá. Sobre essa palavra eu vou andar sobre as águas. Sobre essa palavra alguma coisa vai acontecer. Não tem mais nada para fazer, então tem que crer. Você percebeu que a hora que você mais teve fé foi quando você pensou que estava sem fé? Você percebeu que a hora que você mais foi forte foi quando você estava fraco?
Sabe por quê? Porque ali não tem traços da nossa mente, não tem traços do nosso ego, não tem traços da nossa carne. Você está tão, que você só vê Jesus na sua frente e fala, não tem mais nada. Já fala, você tem que agir com base no que eu falo. Olha para a cruz, olha para mim, deixa a sua angústia na cruz, deixa a sua dor na cruz, olha para mim. Mas o que a gente faz? A gente fica na força do braço. Aí quando a gente esgota, porque a força do braço esgota você, aí você corre para a cruz depois. Seja honesto. 90% das nossas vidas temos fé. Seja honesto, verdadeiramente. Vai lá, responda. Responda. Não. Você sabe quando você teve fé? Puxa os seus grandes testemunhos. Por que eles aconteceram? Porque ali você agiu com base na palavra. Aí você começa a saber, como eu fiz para ter aquela bênção? Você agiu com base no que sai da boca de Deus. Deus sustenta a palavra dele, irmão. Por isso que Deus arrumou um meio para todos terem fé, para ninguém questionar ele. Romanos 10, 17, a fé vem por e ouvir. Então a fé vem. Se você não tem fé, a culpa não está com Deus, a culpa está em você, porque ele arrumou um meio para todos termos fé. A fé vem. Se você não tem fé, não questione o caráter de Deus. Como muitos crentes fazem, por que, Senhor? Por quê? Por quê? Isso é um modo da gente jogar para Deus e questionar. Lembra de Marta? Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que Marta estava dizendo? O Senhor é culpado pela morte do meu irmão. Eu sei que Marta censurou Jesus ali por alguns motivos. Primeiro, o tempo de Deus não é o nosso. Ela não soube interpretar o tempo de Deus. Certo, senhores? Ela esperava que a coisa acontecesse na hora dela. Segundo, a maneira de Deus agir não é o nosso. Agora olha que interessante. Vai lá o mensageiro, 4 dias de viagem para falar com Jesus. Marta te mandou chamar, mandou. E diz que o seu amigo está morrendo. Lázaro não tinha morrido ainda. Jesus manda um recado para o mensageiro. Diga a Marta. Interessante que ele falou Marta. Diga a Marta que ele não vai morrer. Essa doença é para a glória de Deus. O mensageiro viaja mais. Quando ele chega, Lázaro está. E ele tem que entregar a mensagem. Você viu? Jesus falou que o cara não vai morrer. Quando ele chega, ele tem que dizer, não vai morrer, mas ele já estava morto. Quem creu mais naquela casa? O mensageiro, irmão. Porque ele entregou a mensagem. Ele falou, Marta, Jesus não veio, ele morreu. Pois é, Marta, mesmo ele não vindo, eu tenho que te entregar a mensagem. Ele disse que a doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Eu acho que ele levou um tapa na cara. Sai daqui, daqui. Você parou para pensar nisso já, gente? Aí Jesus está vindo também, mais 4 dias. Quando ele chega, Lázaro já estava morto há 4 dias. Então veja, nós censuramos a Deus, porque aquilo que você não entende, você não desfruta. Irmão, você tem que crer. Pega a parte da Bíblia que tem a ver com a sua dor. Você tem momentos na sua vida e tem situações na Bíblia que se assemelham com certas situações. Vê como Deus agiu ou como aquela pessoa foi tocada pela mesma situação que você, e veja, Deus agiu por causa dessa atitude, então haja com base no que Deus fala. Segundo lugar, esperança. A Bíblia diz que Abraão teve tanta fé que ele não cria ou cria contra a esperança. Gente, o que é crer contra a esperança? Eu vou te dizer o que é crer contra a esperança. Chega assim, pastor, preciso de um milagre. Irmão, tenha fé, o milagre vai chegar. Você não creio que o senhor falou, não. Preciso do milagre agora. Porque a esperança, ela está relacionada ao futuro. Gente, esperança não é crer. Esperança tem a ver com saber esperar. Tem coisa que você precisa para agora. Põe na sua cabeça.
Esperança não é fé. Esperança é uma boa virtude, mas não é crer. Crer na palavra não é apenas reconhecer a veracidade dela, mas é considerá-la como sendo sua hoje, como sendo sua agora. Diga amém. Agir sobre a palavra de Deus é fazer a vontade de Deus e agir de acordo com ela. Bom, vamos analisar isso, como que funciona. Primeira coisa, põe para mim Romanos 8, verso 27, só salvo ainda não põe não. Primeiro, Deus não ouve oração de quem não ora a integridade de Deus. O trono de Deus está em cima do seu caráter, e o caráter de Deus é a vontade dele. Então não adianta você orar algo que não está fundamentado no caráter de Deus. Vou te mostrar. O Espírito Santo só ouve, só leva orações fundamentadas na vontade de Deus. Senhores, vamos ver? E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito. Leia vocês, vai lá. Porquanto o Espírito... Não adianta você questionar a palavra de Deus se você está tendo um estilo de vida que não é conforme a palavra de Deus. Eu disse que tem umas 2 semanas, não é aqui, eu estava viajando. E tem lá um casal lá na igreja. É duro você estar pregando uma igreja e o pessoal pedir para você aconselhar a gente, mesmo de outras igrejas. Mas, tudo bem. Pastor, ora, nosso casamento está indo de mal a pior. E eu olhando daqui, falei, gente, esse negócio está estranho. Falei, você é o primeiro casamento dele, dela, não tem nada a ver. Cada situação, cada caso é um caso, viu, gente? Eu estou falando nessa situação. Não, pastor, a gente era uma outra igreja, ele separou da mulher, eu separei do marido, e agora a gente está congregando aqui. Porque funciona assim, o povo peteca a vida numa igreja. Vai para outra que o pastor de lá não sabe a vida deles e toca o barco. Falei, mas tá, o que aconteceu? A história disse, não, ele era discipulador do meu marido. Que vergonha. Sabe o que é aquele negócio chamado vergonha alheia? O cara era discipulador, esse é o Davi, é o Davi, né? Da vizinhança. Gente, o cara era discipulador do marido dela. É o baita fura-olho. Aí você vê. Imagina lá um marido reclamando as pitangas do casamento. O que é que o cara fez, em vez de restaurar o casamento? Aí eu falei assim, meu irmão, não tem bênção nesse casamento de vocês. Eu não vou orar, Deus não vai abençoar, e nem amanhã, nem depois, nem depois, nem depois. Credo, pastor, por que não? Porque Deus não vai abençoar nenhuma história em detrimento ao sofrimento de alguém. Que pai é esse? Você parou para pensar no que você me disse? Ai, pastor, mas Deus perdoa. Falei, mas veja, vocês saíram lá da igreja, não repararam, filhos estão com problema, filhos estão doentes, você fugiu com a esposa do seu discípulo e está pedindo para orar e diz que está difícil. Não vai se catar, irmão. A vontade, veja, a integridade de Deus é colocada em xeque num negócio desse. Deus está sentado em cima de um negócio chamado palavra, justiça. Não tem como Deus abrir concessões e quebrar a palavra dele. Não tem, meu irmão. Então, se tem alguma coisa que você está fazendo fora da vontade de Deus, não questione o caráter de Deus. Deus está sentado em cima da palavra dele. E não é seu jejum, sua oração, sua bendição, sua lágrima, seja o que for, que vai mudar. Então, está lá escrito na Bíblia alguma coisa. Palavra escrita, determinada, não vai mudar. Não é minha oração que vai fazer Deus abrir alguma jurisprudência. Deus não é o STF. Deus vela pela sua palavra, irmão. Sabe o que acontece hoje nas igrejas? A gente quer viver em pecado, mas não quer lidar com a culpa. A gente faz coisa errada e questiona a Deus porque a vida não vai bem.
E aí o que a gente faz? Essa igreja aqui não muda a minha vida, não tem essa, não é universal, não é quadrangular, não é triangular oval do Reino Unido, não é Jesus foi ali e já volta, não é cacetinho de Cristo. Não tem igreja que muda a vida de quem está fora da vontade de Deus. Eu vou dizer de novo, não tem igreja que muda a vida de quem está fora da vontade de Deus. Vou dizer de novo, não tem pastor, benzedor, Allan Kardec, Papa Francisco, Papa Bento, Santa Dulce, não tem óleo cheiroso, 7 unção de mirra, 7 mergulhos nas águas, não sei do que, 900 batidas na porta da graça, da desgraça, na porta da bênção, da desbenção. Não tem o que resolve a vida de gente que está fora da vontade de Deus. Será que dá para entender? Se quiser eu desenho também. Não, pode fazer campanha onde você quiser, meu irmão. Ele tem um pastor que é uma benção. Nem ele dá jeito. Pode fazer o que você quiser da sua vida. Se você está fora da vontade de Deus, não tem o que vai resolver. E se alguém se meter, ele se lasca também. Você não consegue ajudar quem está fora da vontade de Deus. Você não consegue visitar. Você não consegue orar. Você não consegue fazer nada por alguém que está fora da vontade de Deus. Porque sabe por quê? Deus olha, Deus chora com a sua dor. Mas Ele está velando pela palavra dEle. A palavra dEle é mais importante do que tudo. Deus não pode invalidar a palavra dEle. O Espírito Santo. Põe de novo o texto, vamos ler em voz alta. Vai lá. Todo mundo, vai lá. Agora leia o resto, bem alto. Uma vez eu preguei em Campo Largo uma série sobre como conhecer e como praticar a vontade de Deus. Porque conhecer é diferente de praticar. Uma irmã chegou e falou assim: pastor, eu vou sair da igreja, porque eu não estou gostando. O que foi, irmã? Eu não quero saber da vontade de Deus para a minha vida. Eu sei o que a Bíblia fala do meu estilo de vida, mas eu estou bem, eu estou feliz. Pelo menos ela foi honesta. Vai para o inferno sinceramente. Agora, em terceiro lugar, senhores, fé, crer. A palavra fé, da palavra grega pistes, não tem nada a ver com crer num pedaço de pau, não tem nada a ver com acreditar. Fé tem a ver com pleno entendimento, você viu? A palavra pistes significa pleno entendimento. Aquilo que você entende, você põe em prática e você desfruta. A fé só é fé quando ela está fundamentada naquilo que você ouve. Você querer ser curado sem saber alguma coisa sobre cura é querer, escute bem, é querer colher onde você não plantou. Porque não tem como a palavra se tornar vida e saúde para você sem que você ouça e receba a palavra. Por isso que um pastor, um homem de Deus, o que ele quer que o seu povo viva, ele vai pregar. Então veja, eu preciso de um milagre na minha família. O que a Bíblia fala do estilo de vida que vocês estão vivendo? Bom, o que a Bíblia fala de educação de filhos? Qual é a palavra de Deus que está ali sobre isso? Você tem prezado por isso? Por exemplo, em Campo Largo, aqui eu não fiz isso, mas vou fazer. Eu proibi os pais de fazerem Facebook para os seus filhos menores de 15 anos. Muitos obedeceram. Mesmo porque o Face só pode maior de 16. Você faz, você tem que mentir. Falei, por quê, irmão? Porque está cheio de pedófilo no Face. Cheio de Facebook, é a maior nojeira do mundo. Entendeu? Ao mesmo tempo que é um lugar bom para divulgação, para o povo saber, mas também é outro lugar, é só lugar de desavença, discórdia, diabo a quatro. Aí tem pais falando, não, da minha filha cuido eu. Ok? Aí a menina, com 11 anos de idade, com Face, pôs uma fotinha bonitinha, um monte de curtida, viu? Ficou legal. Daqui um pouco ela usou um pouco mais na foto. Daqui um pouco usou um pouco mais. Com 12, 13 anos já estava pondo foto seminua no Face. Por quê? Aí vem os pais
falar com o pastor. Aí eu já tenho a resposta, né? É o coice aquele que dá assim nos dentes, arranca todos os dentes da boca. Pastor, minha filha está tão rebelde. Mas, porque elas têm pais rebeldes. Que isso, pastor? Que isso não. Eu falei para não deixar ter fez. Por que você deixou? Se você quer que a sua filha te obedeça e você não obedece seu pai espiritual, irmão, não tem nada que falar para você não, vai cuidar de sua filha. Não, pastor, agora nos ajude. Para você reconhece, vocês errou? Reconhecemos. Então vou ajudar. O que você vai fazer agora? Agora você vai pôr limite. Primeira coisa, arranca a internet. Ah, ela vai entrar em crise. Não vai morrer não, pode arrancar. Aí a menina virava para a mãe, você não me ama? Te amo. Então você não quer que eu te ame? Falei, diga para ela, hoje não. Hoje eu quero que você me respeite, amanhã você me ama. O que importa é você me respeitar. Depois, quando você ficar grande, você vai me amar. Agora você tem que me respeitar. Sabe? São coisas pequenas que a gente não valoriza. A gente não age, a gente não fundamenta a nossa vida daquilo que sai da palavra de Deus. É óbvio, irmão, quando eu falei de casamento aqui, cada um sabe a sua história, cada caso é um caso, cada um sabe onde foi traído, onde sofreu, onde foi espancado. Por isso que pastor, quando vai lidar com casamento, ele tem que sentar com cada um e ouvir a história. Quando você vai ouvir a história das pessoas, fala, ainda bem que você largou aquele traste, viu, irmã? Glória a Deus. É porque cada... Não dá vontade, Emerson? Os irmãos vão falar que falam, nossa, larga esse demônio. Mas não pode falar o negócio dele. Não pode. Mas dá vontade, viu? Te juro, dá vontade. Veja bem, fé. Quem quer saber o que é fé bíblica aqui hoje? Então vamos lá. Primeiro, crer é agir sobre a palavra. Deus está sentado na palavra. Quando você crê, você assenta nela. Você anda sobre ela. Pastor, eu preciso de algo. Então ande fundamentado na palavra. Você precisa de algo? Você quer? Vai lá e faça o que a palavra manda fazer. Não venda princípios, não minta, não faça algo para ser privilegiado, não puxe o tapete de ninguém. Pronto. A integridade já é verdade. Ninguém precisa, veja. Tem hora que é cansativo você tentar provar para alguém que você tem caráter. Então não tente provar, cansa. Seja quem você é. Você se conhece. A pior besteira do mundo, meus irmãos, é a justificativa. Os amigos não pedem, os inimigos não aceitam. Então para que justificar? O silêncio na hora certa é a resposta a todas as perguntas. Se cale. O que é fé? É se assentar na palavra de Deus. Veja, eu vou te dizer, fé não é agir sem que você saiba a palavra. Qualquer pessoa que não saiba a palavra não tem fé. Tem fé que tem fé. A fé só é fundamentada na palavra. A fé vem por ouvir a palavra. Quem não conhece a palavra não pode dizer que tem fé. Agora eu te pergunto, por que a crentaiada hoje estão numa dor terrível, sendo sufocados? Porque não conhecem a palavra, nem pega a Bíblia para ler mais. A tua palavra escondi no meu coração para não pecar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você está vivendo com a sensação de trevas? Está, senhores? Você precisa da palavra. Não é de mais pastor te ungindo, mais pastor te benzendo, mas não sei o que, você precisa crer. Crer, crer, crer. Mas hoje, nós vivemos um cristianismo assim, ó, você prega, entra aqui e sai aqui. O povo não absorve o que você prega mais. Infelizmente. Fé. Crer na palavra não é apenas reconhecer que ela é real. Eu creio que tudo Deus falou e é verdade. Está gostando do bolo sem comer do bolo. Não prova. Crer na palavra é considerá-la, é agir conforme ela. Agora, sobre essa palavra
eu entendo, decifro, compreendo a vontade de Deus para a minha vida. Aleluia! Deus só é honrado quando agimos com base na palavra dele. Vamos ler o texto base de novo, João 15, versos 7 e 8. A fé honra a Deus. Como é que é? Por que a fé honra a Deus? Vamos lá. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será concedido. Meu Deus! O que mais? O que glorifica meu Pai é que deis frutos em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Você vê que o texto começa falando em permanecer em Deus, é a palavra nele, e aí você vai dar fruto. E quando você dá fruto, isso glorifica a Deus. Você percebeu? O evangelho é para o seu benefício e para a glória de Deus. Ele não é para o benefício de Deus e para a sua glória. Ele é para o seu benefício e para a glória de Deus. Eu acho isso tão maravilhoso. Porém, Deus é desonrado quando reconhecemos que é verdade, sabemos que é real, mas não aplicamos. Isso desonra a Deus. Quem crê tem. Se você crê, você tem. Diga amém. O nome de Deus é glorificado quando agimos com base na sua palavra. O caso declarado. Veja bem, há 2 pontos de vista relacionados à cura, bênção, milagres e etc. Vou falar de cura, que é onde eu mais prego. Então, quando eu usar o termo cura, eu também estou falando de qualquer outra bênção, mas vou falar especificamente de cura. 2 pontos de vista para você entender o que eu estou falando e por que as pessoas sofrem tanto. Primeiro ponto de vista, a cura não está no plano de redenção. Olha, boa parte da igreja crê que Deus cura, mas cura não faz parte de mensagem de cruz. Funciona mais ou menos assim. Esse ponto de vista considera que a fé é um dom de Deus. Então, se Deus lhe der fé para ser curado, você será curado. Se Ele não lhe der fé, você não será curado. Então, não adianta pedir cura. Ele tem que dar fé para a cura. Vamos ver Efésios 2, versículo 8. Esse texto é muito mal interpretado. Está um debate terrível aí com o pastor Silas e o que ele chama aí de pseudos reformadores. Eu estou amando. Eu vou dizer por que eu estou amando. Porque esses tradicionais passam a vida atacando fé, atacando dom, atacando tudo. E ninguém fala nada. Mas pelo menos agora alguém está aí. Ó. Eles não creem em milagre, não creem em nada. Só que eles sempre fizeram isso, mas eles não tinham internet. Hoje tem internet. Então eles não creem. Você sabia que eles não creem? Eles falam que a gente não tem que fazer apelo para o cara aceitar Jesus. Porque se o cara é predestinado, ele vai vir. Ah, irmão, vamos se catar. Mas eu vou te falar. Então, quando você vê lá o pastor Silas, tem aquele jeito dele falar, mas é porque, irmão, então, assim, um êxodo de gente saindo da fé e voltando para o tradicionalismo, voltando para a igreja que não crê mais em nada. Esse povo não ganha alma, não evangeliza, não faz nada, porque crê assim, se é de Deus, vem. Mas a Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naquele em que não ouviram? Então essa palavra aí de por todo mundo e pregar é mato. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá onde? O texto de Efésios 2. Vamos lá. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Tem algum professor aqui? Ju... Norma, mais professores, Simone, a Isa não está hoje, então vamos lá. Vou me atrever na semântica, não é o meu forte. O que é dom de Deus aqui, a graça ou a fé? Vamos lá. Semanticamente falando, você termina a hermenêutica do texto analisando como ela começou. Tá certo, senhores? Certo, teachers? O texto começa pela graça.
Sois salvos por meio da fé. Veja que fé aí não é o texto. O texto aí é a graça. Isso não vem. Veja, nós falamos de duas coisas, graça e fé. Se estivesse falando que graça e fé fosse dom de Deus, estaria dizendo, estas, mas está isto, não vem de vós, é dom de Deus. Isto o quê? A salvação pela graça. Aí o que eles entendem? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eles se esqueceram que o texto está falando da graça, não da fé. Aí eles dizem que isto ali é a fé. Uau! E tem doutores que interpretam assim. Deus dá dom da fé. Bom, se fé fosse dom e Deus desse fé realmente, assim, eu vou dar fé para você eu não dou fé. Desse Deus aí não dá, gente, para crer num Deus desse, cara. Para você eu dou fé, para você eu não dou fé. É assim que eles creem. Eu vou dar fé para esse, então Deus fica ali, um joguete, entendeu? Eu ouvi um cara dizendo assim o seguinte, Deus predestinou o seu pecado, mas Ele faz de uma forma que você se sinta culpado pelo pecado. É pior ainda. Cara, o cara disse isso, velho. Mas Deus faz de um jeito que você não perceba que o pecado Ele predestinou. Você ficar culpado. Esse Deus é um moleque. Porque o Deus que eu creio, Ele é um Deus que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O meu Deus é um Deus amoroso. Veja, Ele providenciou a salvação para o mundo todo, mas só vai ser salvo quem crê. Então a culpa não está em Deus, a culpa está no camarada que não teve fé. Porque a semente do evangelho é lançada para todos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, olha que coisa poderosa. O cara crê, em primeiro lugar, se ele crê que cura está no plano da redenção, ele tem que crer que toda pessoa doente tem que ser curada. Pastor, mas não é todo mundo que é curado. Bom, do mesma forma que não é todo mundo que é salvo. Qual é o defeito aí? Bom, tem 3 situações aqui na cura. Primeiro, em um só texto, Jesus explica. Senhor, quem pecou para ele ficar doente? Os pais, ele. Jesus fala, os pais não pecaram. Ele não pecou. Ele está assim para a glória, para que o nome do Senhor seja glorificado na cura. Então, por 3 situações, um crente fica doente. Ou é genética, ou é pecado. Veja, não é todo mundo que está doente está em pecado, mas todo pecado vai trazer doença, viu? Vai por mim, viu? Não é todo mundo doente que está doente por causa do pecado. Veja, são 3 situações. E a terceira, para a glória de Deus. Jesus deixou claro aí. Ele não pecou, o pai não pecou, ele está assim porque o nome do Senhor vai ser glorificado. 3 situações. Agora, por que muitos crentes não conseguem obter a cura? Porque eles creem que Jesus é Salvador, mas não pega a parte da cruz, ou seja, nunca creram que cura é redenção. Você tem que pegar a cura e pôr junto com a salvação. Porque senão você tem fé para ser salvo e não tem fé para ser curado. Mas deixe-me explicar, veja bem. Segundo lugar, aqui é um ponto interessante. Os que creem que cura é plano de cruz, plano de redenção. E que a doença veio com a queda. Se a doença veio com a queda, ela é do diabo. Com isso, nós temos algumas implicações interessantes nesse entendimento. Veja, primeira delas, se a doença veio com a queda, ela só pode ser uma obra maligna. Então o cara doente está endemoniado? Não! Então Jesus agora cura a mulher encurvada. Há 18 anos, diz essa filha de Deus que há 18 anos andava encurvada. Aí Jesus cura e os fariseus ficam endemoniados. Como é que ele cura no dia do sábado? Jesus disse, não convinha soltar da prisão essa filha de Deus. Há 18 anos Satanás a mantinha presa. Veja, você viu? Uma filha de Deus presa. Doença, gente, é uma prisão.
Veja, o mundo jaz no maligno. Então, quando o crente fica doente, Satanás está conseguindo aprisionar ele em alguma coisa desse mundo. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Isso é evangelho, meus irmãos. Todo pastor que ama o seu povo tem que pregar isso. O bom pastor não é aquele que faz fila no gabinete para atender o povo. O bom pastor é aquele que o povo não faz mais gabinete, porque cresce. Cresce, desenvolve. Você já percebeu uma coisa? Eu disse esses dias, faz encontro de casal nas igrejas. Quem vai no encontro de casal nas igrejas é quem não precisa de encontro de casal, porque quem precisa são os que não vão. Então eu vou pregar em encontro de casal, está lá, são os melhores da igreja. E eles já vão porque eles são bons. Os que mais precisam não vão. Então você faz campanha para liberar e orar pela família, quem vem aqui está na bênção. Porque aqueles que mais precisam são crianças imaturos e não valorizam o que é necessário. Eu disse esses dias, gente, quem vai em encontro de casais são os melhores casais da igreja. Você percebeu? O bom pastor deveria ser aquele que desse atenção para os irmãos que menos precisam de atenção. Porque tem gente que põe um canudinho assim no pastor e tira direto da veia assim, ó. Tem irmãos aqui que não dão trabalho. O pastor devia dar atenção para esses. Porque esses são a sua coluna. Esse você pode falar assim, querido, eu preciso de você. Esse você pode ir na casa dele e chorar, que ele não vai falar que o pastor desabafou com ele. Que é maduro. Sabe, pastor, eu estou ainda cheio de gabinete com o senhor. Eu sei, você é criança, eu já te disse isso no próprio gabinete. E vou te falar uma coisa, pastor não fica pisando em ovos aqui no que ele falar, porque ele atende todo mundo, conhece a vida de todo mundo, então ele tem que tomar cuidado com o que fala. Então, eu não sou esse tipo de gente. Agora, está na hora de você começar a agir com base na palavra de Deus. O que eu falo aqui, você tem que pôr em prática aí, meu irmão. Você sabe o que mais desgasta um pastor? Ele ter a intenção que está enxugando gelo. Não é igreja vazia, é povo vazio. Qualquer pastor que perceber que o povo dele não está avançando, ele vai descarregar a energia dele todinha, porque ele vai perceber que é trabalho perdido. Igreja vazia, não, é povo vazio. O que acontece hoje? A igreja cheia de pessoas vazias. Não dá, irmão. A maior alegria de um homem de Deus é que quando ele fala aqui, ele vê resultado aí. Aí ele fala, Deus realmente me deu essa palavra, estou vendo mudança de vida. Eu recebi hoje um testemunho. Claro, a irmã gravou um vídeo de 25 minutos. Irmão, quando você mandar um áudio para mim, manda de 30 segundos. Amém? Pergunta para a Norma que ela sabe como que faz. Né, Norma? Ensina para os irmãos como se manda um áudio de 22 minutos. Mas o testemunho era tremendo. A pessoa tomando não sei... Quantos aqui entenderam a graça e foram curados de alguma coisa em algum tempo nesse ano? Levanta a mão. Bem alto, levanta a mão. Olha aí, levanta a mão. Olha o tanto de gente. Eu tenho gente aqui que tomava remédio para dormir, psicodrópico, não sei o quê, Rivotril, não sei o quê, não toma mais nada. Aí sabe o que acontece? Esse é o salário do homem de Deus. Quando a palavra de Deus está fazendo efeito, o povo está caminhando sobre a sua palavra. Sabe qual é a minha alegria? É quando eu vejo o irmão que vai lá na internet e fala, eu sou a justiça de Deus. O cara está entendendo o que eu estou pregando. Dura quando você vai, ai, não entendo nada do que esse pastor fala. Então eu vou continuar falando. Até você entender. Nossa, o pastor está repetindo as mesmas mensagens, você percebeu que há um mês eu estou pregando a mesma coisa? Paulo disse, não vos canse de dizer a mesma coisa, porque é segurança. Quando você me chamar de chato é porque você entendeu. Eu não nasci para pastorear gente derrotada. E eu não pastorei um povo derrotado.
A tipa, meu filho. Tu é um crente vitorioso ou é um saco de batata podre? Tomate podre. Você é vencedor, rapaz. Levanta a tua cabeça e para de choramingar. Começa a agir com base nos conselhos que você ouve. Começa a agir com base na palavra que você ouve. Começa a agir com base na oração que você faz. Que conversa é essa? Ora uma coisa no quarto e age do outro jeito amanhã. Quando é que você vai crescer, ô crentinho? Então ora para Deus uma coisa, amanhã faz outra. Parece menino. Orou? Age com base nisso que você orou. Ouviu algo? Recebe no coração? Toma atitudes baseadas naquilo. O problema hoje é isso. Temos que crer. Estou bravo não, irmão. Estou cheio de fé. Não confunda. Eu estou cheio de fé. Amém? Glória a Deus. Veja. O homem não pode lidar com a questão do pecado. Ele não pode tornar a si mesmo justo. Há um mês eu estou falando isso. Espero que você já tenha entendido. Deus nos fez justos através do corpo de Jesus. Através da obra consumada de Jesus. Deus finge que você é justo ou você é justo? Isaías 53 nos apresenta o elemento-chave dessa redenção. Veja bem. Jesus foi feito pecado com o meu pecado, mas ele não foi feito só pecado, ele foi feito também doença com a minha doença. Entendeu agora por que cura é uma coisa tão importante? Porque ela põe em crédito a justiça. Deus não foi feito só pecado com o meu pecado, ele foi feito doença com a minha doença. O crente em Jesus é chamado de justiça, o ímpio é chamado de iniquidade. Ele não só peca, ele é também chamado de pecado. O crente é chamado de luz, o ímpio é chamado de trevas. Você quer ver comigo esse texto? Aqui, vai explicar por que sociedade com quem não conhece ou professa sua fé dá rolo, namoro com quem não professa dá rolo, só dá B.O. Você vai ver agora, quer ver? 2 Coríntios 6, verso 14 ao 16, por favor. Preste atenção. Vamos ler todos juntos? Jamais vos coloquei em julgo desigual. Meu Deus, o povo não está em cima da palavra. Só faz M. Eu vou dizer de novo, só faz M e mete a culpa em Deus. Por quê, Senhor? Olha aí. Eles não estão em cima da palavra. Eu vou dizer de novo, só faz M. Essa é a maneira mais simples que um pastor tem que falar para você. Não vos coloquei em julgo desigual com descrentes, porque o que há de comum entre justiça e injustiça, você é e o descrente? Caramba! Você vê que a doutrina da justiça é a mais importante da Bíblia. E continua. O que há comunhão entre luz e trevas, você é chamado de justiça, você é chamado de luz, e o ímpio de trevas e injustiça. Continua o texto. Que harmonia entre Cristo e Belial. Cristo está em você, Belial está no ímpio. E continua. Que parceria pode estabelecer entre o crente e o incrédulo? Não é porque Deus quer matar o incrédulo, não. É porque ele tem outros princípios. Bom, tinha um amigo que eu vendi um carro para ele. Ele é crente. O carro estava com 130 mil quilômetros. Eu falei para minha esposa, vou lá 3 dias depois para ver como é que está o velocímetro do carro. Vou testar esse crente agora. E fui na loja, irmãos. O carro estava com 52 mil quilômetros. Entrei dentro do carro que era meu. Chamei e falei assim, irmão, o que é isso aqui, irmão? Ah, pastor, desculpa, eu não sou dono da loja sozinho, sou sócio. Mas Deus vai cobrar de você, não dele, ele já está condenado. Você conhece a luz. Eu não tenho que chamar ele, eu tenho que chamar você. Você sabe que isso é errado. É mentira. Você vai vender um carro com 52 mil quilômetros, pode estourar uma correia, pode ter problema, alguém morrer, porque pensa que é um carro com 52 mil quilômetros. E você é crente, rapaz. Que papelão.
Aí um dia você, mas se a gente for seguir tudo que a Bíblia manda, a gente não vive. Bom, a ideia é essa. Agora você está entendendo. A ideia é que chega um ponto que o mundo perca a graça e Jesus volta e leva o seu. Aí você está entendendo, entendeu? Sacou ou não? E continua. Que acordo pode existir? Meu Deus, gente, lá em voz alta, vai lá. E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuários do Deus vivo. Eles não. Como declarou o próprio Senhor, habitarei neles, e entre eles caminharei, serei o Deus deles, eles serão o meu povo. Isso é a vida nossa. Aí eu fico vendo irmãs, ai pastor, eu vou converter ele. Na maioria das vezes acontece um efeito contrário. Por isso que dá M. O senhor sabe o que eu estou dizendo? O senhor sabe o que eu estou dizendo? Diga glória a Deus. Mas diz assim, espontâneo, eu sei que você não queria dizer, mas diz assim mesmo. Agora veja, assim como o pecador é chamado de pecado, o doente na Bíblia é chamado de doença. Deixa eu te explicar. O fundamento da justiça e da fé é aqui, ó. Vocês estão começando a entender. Crer é pegar a palavra de Deus e agir em cima dela. Fora disso não é fé. Diga amém. Quando um crente conhece a palavra, ele se lembra, Senhor, eu estou com a alma batida, mas eu lembro de Ana que estava assim. Ele começa a orar em cima eu lembro como o Senhor agiu para fulano, e ele começa a falar a palavra de Deus para Deus, e Deus é glorificado quando você fala a palavra dele para ele. Mas como é que um crente vai orar em cima da palavra de Deus se ele não sabe nada de Bíblia hoje em dia? Raso. É muito raso. Eu li um texto aqui quarta passada, domingo, do Leitinho. Quando foi? Não foi quarta, não. Hebreus 5. Hebreus 5, verso... Vê para mim, pastor Lorival. Esse eu vou ler de novo, porque esse texto é um coice na fuça da gente. Dá vontade de... Quando a gente lê esse texto, dá vontade de cavar um buraco assim, ó. E sair assim correndo. Dá vontade ou não dá? Porque esse texto, ele arrebenta com a gente. Porque o texto diz assim, você já devia ser mestres, mas ainda tem que ficar dando leitinho para você. Oh, Jesus, revoando em nome de Jesus, revoando, Jesus, revoando, oh, Ana, Famroeira. 12. Oh, Jairo, você voltou com todo. Queria que você estivesse aqui a domingo, quando teu time perdeu, viu? Fugiu. Eu que não estava, né? Então foi eu que fugi. Quer dizer, presta atenção, senhores. Apesar de que, a essa altura já devessem ser mestres, ainda estáis precisando que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra. Meu Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando já devia estar recebendo alimento sólido. O que é alimento sólido na Bíblia? Porque você que reclama que eu fico dando esse tipo de comida, você vai ver agora. O que é alimento sólido? Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é, e não tem experiência no ensino o que você está ouvindo aqui? Isso é comida para você ficar forte, menino. Sustância. Tutano. É para você, sabe aquele negócio, Mas eu podia estar aqui pregando, Jesus na boda de Caná da Galileia. Para levantar o seu ânimo. Paulo Vieira faz isso, vai na internet, tem lá Tony Robbins, cheio de palestra lá, você ouve lá um pouquinho. Tem já uns videozinhos de outros aí, que de 5 minutinhos te anima todo dia de manhã, 50 segundos. Não, eu quero que você cresça. Eu quero que você pare de ficar sugando, pastor. Eu quero
que quando você for chegar num pastor é porque realmente você precisa de algo, porque você tem o mesmo acesso a Deus que eu tenho. Você precisa de Deus como eu preciso. O véu do tempo se rasgou, você pode falar com Ele também. É um tal de troca de igreja para lá e para cá. Sabe o que eu percebi esses dias, senhores? Eu estava pregando para pastores, e os pastores lá mostrando uma revista super interessante. Brasil evangélico, 42 milhões de crentes. Primeiro dia, eu fiquei doido. Aí eu sou muito doido. No outro dia eu fui pregar. Com a revista Veja, de 10 anos atrás, eu baixei uma matéria no tablet. Brasil evangélico, 42 milhões de crentes. Falei, ó, senhores, o irmão trouxe aqui uma revista para se gabar que nós temos 42 milhões de crentes hoje. Todo mundo bateu palma, pois eu tenho uma outra aqui de 10 anos atrás com 42 milhões de crentes. O que nós ganhamos? O que aconteceu? Parou. Sabe o que acontece hoje? O povo está fazendo isso aqui, ó. Rodízio. Aí o que o cara... O pastor me disse essa semana, eu não sei mais o que eu faço para fazer os meus jovens ficar na igreja, para atrair jovens. Aí o cara pinta a igreja de preto, outro pinta... Irmão, não tem nada na Bíblia dizendo a cor da igreja. Põe rosa, preto, do jeito que você quiser. Mas igreja da moda não atrai não crente, atrai outro crente. O não crente não vem para a igreja porque ela é preta, porque é rosa, porque é amarela, porque é azul. Não vem porque o pregador é famoso, porque o cantor é famoso. Ele vem quando ele sente dor. Ele vem quando ele precisa do Senhor. Ele vem porque a alma dele está amargurada. Pouco importa. Sabe, esses modismos não estão ganhando alma. Está fazendo gente trocar de igreja. Para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. É criança, tudo criança. Não desenvolve a fé. Não desenvolve. Ah, pastor, mas onde eu estou não tem palavra. Aí tem que trocar mesmo. Porque só tem leitinho, ué. Quem quer comida sólida tem que procurar um lugar para comer comida sólida. É ou não é? Deixa eu te falar. Quando Deus te pôs em Jesus, porque a Bíblia diz que você está em Jesus. Quem está em Jesus aqui? Quem está em Jesus aqui? Eu vou te fazer uma pergunta, vamos ver se você está entendendo há um mês eu pregando. Quando é que Deus te pôs em Jesus? Responda, senhores. Nem que você erre, responda. Um falou, quero ouvir outro. Quando Deus pegou você e pôs em Jesus? Quem mais falou? Vocês ficam com medo de errar? Thomas Edison só fez a luz porque errou 200 vezes. Perguntaram para ele, você errou 200 vezes? Não, não errei 200 vezes. Eu descobri 200 maneiras de não fazer a luz. Vamos lá. Quando Deus te pôs em Jesus. Pronto, por que você não falou então antes? Então, presta atenção. Quando Deus colocou nosso pecado em Jesus, Ele pôs você inteiro em Jesus. Vou te explicar. Deus não pegou só o seu pecado e pôs Jesus. Por quê? Não separa o seu pecado de você. Quem vai para o inferno? O seu pecado ou você se pecar? Então, não, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Mas quem vai para o inferno é o pecador. Ou você acha que quando o cara vai para o inferno, Deus fala assim, não, eu amo você. Cara, você e seu pecado é a mesma coisa. Isso é papo de gente que quer amenizar o evangelho, irmão. Para com isso. Então, presta atenção. Quando Deus pegou o seu pecado e pôs em Jesus, Ele pôs você em Jesus. Então, quando Jesus venceu o diabo, foi você vencendo o diabo. Quando Jesus desceu no inferno, foi você descendo no inferno. Quando Jesus morreu na cruz, você morreu na cruz. Quando Jesus ressuscitou, você ressuscitou. Quando Jesus subiu ao céu, você subiu ao céu. Agora Jesus está sentado no trono e ali Ele está reinando cheio de bênçãos. Você está sentado no trono reinando cheio de bênçãos. Põe para mim Efésios 1, versículo 3. No corpo, você ainda é carnal, porque o corpo só vai se converter no dia do arrebatamento. Mas o seu espírito já está tudo resolvido quanto a pecado e doença. Isso que é reinar em vida. Vamos lá? Deus. Leia bem alto, gente. Deus. Não, mas leia de novo. Não, mas leia de novo. Agora vamos continuar.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu no corpo estou aqui, mas no meu espírito eu estou nas regiões celestiais assentado. Romanos 5, versículo 17. É aí que está o X da questão. No corpo você sente dor, no corpo você sofre, mas o seu corpo não pode controlar o homem espiritual. O homem espiritual tem que controlar o corpo. Vamos lá? Vamos lá. Romanos 5 e 17. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem a transbordante provisão da graça e o dom da justiça reinarão lá no céu quando morrer. Reinarão em vida de um único homem, Jesus. O que Jesus está fazendo lá no céu agora? Reinando. E o que você está fazendo? Ah, mas eu tenho que trabalhar amanhã. Mas o seu espírito está reinando. Ah, mas eu estou com problemas. Mas o seu espírito já venceu. Agora, o que a gente tem que fazer? Fazer o espírito nosso que foi recriado governar o homem natural. O espírito luta contra a carne. Esse espírito tem que vencer. Será que eu falei em grego? Ou será que o que eu falei tem que mudar a sua vida? É nesse contexto que o que se prega muda, gente. Eu poderia pregar 20 minutos e disparar, lembrecar sua cara com óleo cheiroso. Eu só ia deixar você mais dependente de mim. Aí quando o pastor faz isso, ele esgota, ele entra em crise, ele não suporta. Quando as pessoas dependem muito do pastor, mata o pastor. Porque Deus não quer que você dependa dele, que o pastor morra para a igreja. Jesus já morreu pela igreja. Eu quero ver a sua vitória, irmão. Porque a sua vitória é a minha vitória. Sua família transformada é meu testemunho. Glória a Deus. Jesus se tornou pecado com o meu pecado, se tornou enfermo com a minha enfermidade. Eu concluo aqui. Isaías 53, verso 10. Nossa, pastor, passou do horário hoje. Bom, eu só tenho um adulto aqui nesse culto. Pelo menos uns 5. Vamos lá. Pois foi do agrado do Pai torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. Embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará. Na minha versão está assim: foi do agrado do Pai moê-lo e fazê-lo enfermar. Você viu só? Jesus se fez pecado com o meu pecado, se fez doença com a minha doença. Por isso que buscar do Senhor a cura é pôr a integridade de Deus como integridade. O caráter de Deus tem a ver com a palavra dele. Você honra Deus quando você honra a palavra. Você desonra Deus quando você desonra a palavra. O verso 6, por favor, o verso 6 desse capítulo. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas andávamos errante. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho. E Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Você viu? Quando é que Deus te pôs em Jesus? Nessa hora, ele pôs o homem integralmente em Jesus. E eu nunca mais saí. Vou te explicar. No dia que Deus pegou minha doença, meu pecado, e pôs em Jesus, eu nunca mais saí de Jesus. Porque eu morri na cruz com Jesus, eu ressuscitei na cruz com Jesus, eu estou nas regiões celestiais agora, reinando em vida com Jesus. Nunca mais eu saí de Jesus. Eu acho que agora você está entendendo. Sabe o que é o nome disso? Evangelho. Isso faz você vencer. Porque se você crê que você é derrotado, você vai se comportar como um derrotado.
Se você crê que você é um vencedor, você vai se comportar como um vencedor. Crer certo produz um estilo de vida certo. Crer errado faz você cantar errado, viver errado, ser mãe errado, ser pai errado. Você tem que crer certo. Diga glória a Deus. Eu tinha muita coisa para dizer, nem vou dizer mais não. Já falei tanta coisa, tanta coisa. Fique bem.